E agora vamos falar sobre as reações ao desempenho do Brasil no Índice de Percepção da Corrupção de 2023, divulgado pela Transparência Internacional. Dos 180 países avaliados, o país ficou no 104º lugar. Houve uma piora de 10 posições em relação ao ano anterior, como a gente comentou ontem no Papo Antagonista, inclusive com um representante da Transparência Internacional sendo entrevistado por mim e pelo Duda Teixeira. Ao comentar o levantamento, o ministro do STF, Gilmar Mendes, escreveu a seguinte mensagem em suas redes sociais. Esse programa é muito generoso. Abre aspas. Um índice baseado em percepções precisa ser visto com cautela. A questão exige exame mais aprofundado, a fim de evitar conclusões precipitadas. Fecho aspas. Olha, ele estava... bota aí de novo, produção. Bota aí de novo. Vinícius Marques de Carvalho. É o Vinícius da CGU, não é? Que foi nomeado pelo governo Lula. Então, assim, o Gilmar, ele está compartilhando, Vinícius Marques de Carvalho, é isso mesmo, ministro da Controladoria Geral da União, foi anunciado pelo Lula lá em 22 de dezembro de 2022. Estava só conferindo aqui, inclusive já o entrevistei na TV, citei ele outro dia porque foi justamente aquele que revelou o caso do cartão fraudado de vacinação do Bolsonaro em primeira mão numa entrevista para a gente naquela época. Então, assim, é um ministro nomeado pelo presidente que está tendo uma reação ali lulista ao ranking internacional, fazendo com contestações, e o ministro do STF, alinhado ao governo, está compartilhando, para dizer, não, temos que fazer um exame mais aprofundado. Quer dizer, o Gilmar sentiu, porque o ranking mostra a piora do Brasil em matéria de corrupção. E quem é que está à frente no Supremo Tribunal Federal da impunidade geral? De todas essas decisões que aliviaram a barra de políticos e empresários que foram acusados de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculato. Gilmar Mendes, assim como estava Ricardo Lewandowski, que já foi ocupar cargo no próprio Ministério do governo Lula, Dias Toffoli, e outros, né? No Supremo Tribunal Federal. Então, o Gilmar está muito insatisfeito porque a notícia do ranking ela foi publicada pelos jornais. Ela acabou sendo repercutida até em algumas emissoras de TV, com todo aquele pano, eventualmente, que os comentaristas alinhados ao poder acabam passando. Mas houve uma repercussão. Então, o Gilmar está acostumado que as narrativas que o governo Lula e o STF impõem, elas ecoam pela mídia brasileira, por meio dos porta-vozes do lulismo e do Supremo Tribunal Federal, e agora você tem o mundo real mostrando como a impunidade geral no Brasil repercute, que é da mesma maneira que a gente analisa aqui, porque a gente não está numa bolha de fantasia, de imposição de ficções coletivas. A gente entende como qualquer cidadão comum de simplesmente bom senso que quando os corruptos ficam soltos, aumenta-se a percepção de corrupção no Brasil, a percepção de impunidade. É o óbvio aquilo que está lá. Quando uma multa de 10,3 bilhões de dólares para criminosos confessos que pagaram propina, quer dizer que protagonizaram um esquema de suborno, molhando a mão de agentes públicos e políticos. Quando essa multa ela é aliviada, existe uma percepção de piora do funcionamento das instituições, de estreitamento dos laços da cúpula do Poder Judiciário com a classe política e empresarial, para usar as palavras que foram mencionadas por alguém ali alinhado à Transparência Internacional na reportagem do Duda Teixeira sobre esse ranking. Grebe, o que você achou? Bom, primeiro, se vocês puderem pôr de novo o tweet do Gilmar. Tem uma coisa capciosa na mensagem do Vinícius Marques de Carvalho, né? Ele pega fatos de todo o governo Bolsonaro, da época da pandemia, O índice de percepção da corrupção ele é feito anualmente. Ele se refere àquilo que as pessoas sentiram nos últimos 12 meses. Não é referente a períodos mais longos de governo. Então,
eles estão ampliando o espaço para pegar escândalos que aconteceram durante o governo Bolsonaro e comparar com um monte de coisas que aconteceram só em 2023. Então, comparar, eles estão misturando laranjas e maçãs, né? O senhor Vinícius. Então, isso já é um problema no raciocínio deles. Confundir o tempo da comparação. O segundo problema é que o Gilmar Mendes não deveria compartilhar a postagem de condenação do ranking feita por um cara que faz parte do governo, ligado ao governo, não é isso? E que está tentando macular o governo anterior, seja com ou sem razão. Exatamente. O fato é que há uma publicação de cunho político porque se tenta limpar a sujeira do governo do PT, que também foi apontado no relatório da Transparência Internacional, na sujeira do bolsonarismo. Então, como é que o ministro do Supremo faz essa intervenção com esse compartilhamento de uma postagem política? Exatamente. O fulano do governo fazer a postagem, eu até entendo. O ministro do Supremo Tribunal entrar na discussão com uma postagem que tem lado, aí eu já não entendo. Se ele queria entrar nessa briga, que fosse buscar um artigo estrangeiro. Não há prova, você entende, Graia, você entende. Eu entendo, eu entendo. Né? Ele que fosse achar um outro jeito, não tomando partido, melhor dizendo, né? Na discussão já a priori, já na escolha dos dados que ele escolhe que ele usa para refutar o índice. Então é mais uma daquelas infelizes situações em que o ministro do Supremo resolve entrar na refrega política ali, no ringue, né? Ao invés de se manter distante dessas discussões, no mínimo. E o que é mais maravilhoso, Greve, disso tudo, e como eu coloquei lá no X, é que essa reação conjunta do governo Lula e do STF, na figura do Gilmar, só confirma vários dos motivos apontados pela Transparência Internacional para a queda do Brasil no ranking, queda de 10 posições. Quer dizer, o que está sendo apontado lá? A parcialidade do Supremo Tribunal Federal, a falta de impessoalidade, inclusive com a indicação do Cristiano Zanin, o estreitamento, repito, dos laços entre ministros do STF e a classe política. E aí o Gilmar, para reagir, mostra exatamente o alinhamento do Poder Judiciário com o governo de turno. Perfeito. Então, assim, é uma confirmação. A gente tem que agradecer, muitas vezes, de eles escancararem isso. Só precisa traduzir para as pessoas. Porque o Gilmar conta com muitos porta-vozes informais, quer dizer, gente que o utiliza como fonte e o conhece e fica turbinando as suas narrativas no mercado da comunicação. Então, a gente mostra a realidade como ela é. Eles estão insatisfeitos e atacando o mensageiro, brigando com os fatos e com a realidade, em vez de enfrentar o problema. Não, eles criam o problema e queriam que ninguém percebesse. Aliás, é o título da transmissão ao vivo de hoje. Queriam que ninguém percebesse? Deixa eu só fazer uma observação. Por que eu falei do tempo, né? Por que é importante a gente lembrar que o índice se refere ao ano anterior? Porque neste ano anterior aconteceu um monte de coisas empilhadas naquele espaço de tempo que deixaram este gosto amargo na boca das pessoas. Está acontecendo uma aproximação indevida entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Tem um troca-troca de posições entre ministro do Supremo e ministro da Justiça. Um sai daqui, vai para lá e vice-versa. O advogado do presidente da República vai para o STF. Há nomeações também de amigos para outros tribunais. O Lula colocou lá 2 amigos do Moraes no TSE, colocou o amigo ex-sócio do Gilmar na Procuradoria-Geral da República, e é citado o caso do Paulo Gonet na PGR, no relatório da Transparência Internacional. Participam de churrascos, almoços, jantares, a portas fechadas. Quer dizer, vamos parar de tratar a população que nem otária. A gente aqui respeita a inteligência do leitor e do espectador.
O índice, né, Felipe, ele é um índice de percepção. Quando você põe um monte de coisa com a mesma substância ruim junta, é assim que nasce a percepção. Opa, tem alguma coisa de errado acontecendo. Aconteceu ontem, aconteceu hoje de novo. Daqui a 3 dias... Pronto, é assim que se cria a percepção. O governo Lula e o judiciário criaram essa percepção na cabeça do brasileiro. Certo? E daí não é... porque tem fatos que se repetem. Não nasceu do nada. Não fomos eu e o Felipe falando aqui no Papo Antagonista que criou essa sensação em milhões de brasileiros que são refletidos na pesquisa, numa pesquisa como essa, né? Então, sim... São os fatos e a gente expõe os fatos, ao contrário de muita Exatamente. gente que esconde os fatos. Mas o resto é natural a partir do momento que a sociedade sabe dos fatos. O que as pessoas autoritárias não querem, e aquelas que recorrem ao totalitarismo, é justamente que os eleitores, o cidadão, de uma maneira geral, saibam daquilo que está acontecendo. Então, eles vêm com essas táticas que já foram descritas pelo próprio Lula. Quando ele fala, aí tem trecho na nossa vinheta de abertura, construir uma narrativa para destruir o inimigo, de brigar para construir uma narrativa diferente na sociedade brasileira. É isso que eles fazem o tempo todo. Eles querem fazer com que as pessoas vivem num mundo de conto de fada, que não tem a ver com aquilo que eles estão fazendo na prática. Então, eles fazem e eles querem que ninguém perceba. E se alguém percebe, o que eles fazem? Eles atacam quem percebeu, eles tentam desqualificar o trabalho das pessoas que estão simplesmente relatando, descrevendo, com preocupação, aquilo que está acontecendo. E a gente separou também a reação do procurador Hélio Telho ao comentário do Gilmar. Abre aspas. Sensação de insegurança pública e percepção de corrupção são avaliações subjetivas, porém baseadas em fatos concretos. Se você sai à noite e a rua está clara, cheia de pessoas descontraídas, crianças, idosos, a sensação é de segurança. Por outro lado, se a rua é escura, quase deserta, e as poucas pessoas transitando estão tensas e apressadas, a sensação é de insegurança. O mesmo ocorre com a percepção de corrupção. Se vários são os escândalos e nulas as respectivas punições, a percepção é de se estar no paraíso dos corruptos. Fecha aspas. Quer dizer, o que o Hélio Telho falou, eu fiz questão de que a produção separasse, está muito bem colocado, e espontaneamente nós falamos a respeito disso. Quer dizer, é muito alinhado com aquilo que o Graeb estava refletindo, né, Graeb? Exato, exatamente. É assim que se cria percepção, a repetição de vários fatos num espaço curto de tempo deixa esta sensação forte, que tem um reflexo na realidade. Foi isso que aconteceu no primeiro ano do governo Lula. Criou-se a percepção absolutamente justificada, porque tem base na realidade, de que aumentou a corrupção ou as chances de corrupção aumentaram no Brasil. Ponto.